Fala, meus amigos, minhas amigas botafoguenses. Lastimável, partida lastimável do Botafogo. Nem terminou o jogo. Eu tô fazendo aqui um vídeo para vocês porque desse mato aqui não sai cachorro. Partida mais ridícula do Botafogo que eu já vi nos últimos 2 anos. Muito ruim, muito ruim. Não salva ninguém. Com uma atuação dessa, a gente percebe como o planejamento, eu sempre bato na tecla do planejamento, ele precisa ser feito em janeiro, ele precisa ser feito em fevereiro. É aqui uma sucessão de erros de passe que mostra desentrosamento, às vezes falta de qualidade quando você joga contra um adversário um pouquinho mais inteligente. Cruzeiro não é nada demais, Cruzeiro não é essas coisas, a gente já tinha visto o Cruzeiro jogar aqui em outras oportunidades, CRB, enfim. Agora, a questão é que o Botafogo, esse elenco, Campeonato Brasileiro, eu já falei para vocês, ele só disputa, não vai competir lá em cima, não vai brigar por G4, é G6. Não é porque o jogo contra o Cruzeiro significa o final da temporada, mas a gente também está enxergando algumas coisas. O jogo contra o Corinthians, uma limitação muito grande, o jogo contra o Sport, uma limitação muito grande. Então essa história de montar elenco no meio do campeonato, aí perde os melhores e bota jogadores que estão longe de estarem no nível dos melhores, não vai ganhar o Campeonato Brasileiro, galera. Não vai ganhar o Campeonato Brasileiro. E essa tecla eu bati lá atrás, quando a gente começou a perder ponto para Vitória, para Corinthians. Campeão brasileiro, ele não perde numa sequência tão grande de jogos em casa. Então o Botafogo no Campeonato Brasileiro simplesmente tem 3 resultados ruins em sequência. E eu acho que encerra aqui a briga pelo título do Botafogo. O que a gente não pode perder de mão é o bloco de cima. O Botafogo agora está atrás do Mirassol. O jogo de hoje, patético, medíocre, horroroso, ele mostra a classificação que a gente está atrás do Mirassol. A gente está atrás do Mirassol. E um time que está atrás do Mirassol, quase com o primeiro turno terminado, ele vai tentar brigar por G6. Tá? Aí tem aquilo, ver se G6 vira G7, se vira G8, e tentar arrumar vaga em Libertadores, se possível direta, se não for possível, pré-Libertadores. Mas Guilherme, as Copas? Tem que focar em Copas, porque Brasileirão, adeus, já era. O time não consegue pressionar. Você vê o Correia pode melhorar, enfim, já jogou na seleção argentina, mas irmão, se eu pensar uma palavra para definir o Correia, vai faltar. Horroroso, terrível, medíocre, patético, piada, vai faltar aqui no jogo de hoje. No jogo de hoje, uma coisa horrorosa. Ele não foi o pior, é claro, tem gente muito pior do que ele em campo. Hoje o John errou. O John foi sair uma bola que gerou o gol do Cruzeiro. Hoje, o Caio Pantaleão errou, o Barbosa errou, o Marlon Freitas foi horroroso, o Marlon Freitas errou, passe adoidado. O Arthur Cabral, uma ameba, uma grande ameba, cara que erra a bola, fura a bola. Você não pode contar só com um cara desse. No jogo que ele tá mal, você tem que ter outro, pô. Você tem que ter outro. E aí não tem ninguém, porque o John Textor não contratou. Não tem ninguém. O Botafogo sequer ameaçou. O Botafogo sequer conseguiu fazer uma pressão. Isso é inadmissível. Isso é inadmissível. De um time que não ganhou do CRB. De um time que perdeu para Ceará. E o Botafogo não conseguiu fazer pressão. Isso diz muito mais sobre o Botafogo, é claro. Muito menos que o Cruzeiro, que está saindo daqui campeão. Campeão não, está saindo daqui brigando para ser campeão. Na liderança, por enquanto. E está saindo vencedor. Agora, é um jogo para a gente nem esquecer, não. É para o Ancelotti olhar e ver que alguns jogadores precisam de uma sombra para ontem. Arthur na direita e Arthur Cabral no comando de ataque não terem uma sombra, isso é inacreditável num time campeão brasileiro, campeão da América. Isso é inconcebível. O jogo, eu estou falando com vocês há quase 5 minutos e nada aconteceu aqui. Absolutamente nada aconteceu. Vamos lá, ó. Mais um erro do Arthur Cabral. Então não dá para você ter só esse cara no ataque. O cara tá morto, tá pesado e você não tem ninguém para botar. Vai meter os gols eventualmente? Vai, porque ele faz isso. Ele só põe a bola para dentro. Só isso. Agora,
Arthur não pode ser o 7 do Botafogo. Não dá pra gente contar com o Arthur Cabral como único centroavante. Você precisa ter um jogador criativo, mais criativo nesse time do Botafogo. Você não tem nenhum jogador para chegar bom. Vamos lá, o Montoro tá mal, não foi bem hoje o Montoro. Savarino não tá bem, apesar de ter sido um dos menos piores. Você tem que ter alternativa. É um elenco que não tem alternativa, é um elenco que fica perdido quando ele não tem o domínio do jogo. O Ancelotti já tem que começar a perceber isso e tem que chegar junto do Textor. Olha só, o que está acontecendo em bastidores, que se dane, não interessa, não tô nem aí. Não fui contratado para saber de fofoca de dono de Botafogo, com quem quer que seja. Eu vim aqui para treinar e exijo um elenco competitivo. O Ancelotti precisa se posicionar, ele tem que exigir um elenco competitivo, senão ele vai fazer papel de palhaço, vai fazer papel de idiota à beira do campo com um time sem alternativas, tá? E nada acontece aqui, é como se o jogo tivesse acabado e eu estivesse fazendo um pós-jogo com vocês, porque a certeza que o Botafogo dá é que nada vai acontecer aqui, nada vai acontecer. Então agora é pensar jogo a jogo, no sentido de Copa do Brasil, é buscar a classificação. A gente tem problemas, o Caio Pantaleão sentiu o músculo da coxa, o Cuiabano está jogando no sacrifício, então a gente tem problemas, Temos uma vantagem de 2-0, pelo menos isso, para a gente administrar e classificar-se para as quartas de final da Copa do Brasil. Porque, repito, Campeonato Brasileiro é brigar por G6, não vai ganhar nada e nem merece ganhar campeonato com um time desse e com um planejamento merda, planejamento bosta desse. Acorda, John Textor. Tá enrolado? Acorda. Se desenrola, porque o Botafogo não pode esperar a boa vontade de ninguém. O Tuco Correia, ele é inacreditável, cara. Vai lá. Não sai o gol. É inacreditável. O Tuco Correia, ele não chuta pra gol. Ele parece uma porra de um modelo. Ele fica modela pra lá, modela pra cá, modela pra ali, porra, e não chuta a bola. Mas que jogador que é um nojo, rapaz. Tomara que melhore muito. Mas a palavra pra ele hoje é nojo. Nojo. Vamos lá. Tentar encerrar esse plantão, não vai dar. Não vai dar. É claro que você já sabe o resultado final, né? Enfim, não saiu absolutamente nada daí. Galera, o jogo de hoje dá um cansaço na gente, porque dá uma desesperança. Mas agora é esperar o jogo de quarta-feira. Não tem muito o que falar. Sobre reforços. John, se sair, sai logo, mas não fica assim com a cabeça na Inglaterra agarrando não, porque acontece o que aconteceu hoje. Se tá tudo certo, se quer sair, então mete o pé logo, mete o pé. E o Botafogo está negociando com o Neto, ex-goleiro do Arsenal, enfim, para a reposição do John. Agora sim, fim de jogo, as vaias merecidas, porque o time fez um papel de palhaço dentro de campo. Foi envolvido o tempo inteiro e em nenhum momento chegou perto da vitória. Que isso mude. Capaz do Botafogo ser campeão mundial e não vai ganhar essa porcaria desse timeco do Cruzeiro. Beijo grande, boa semana para nós pensando em Copa do Brasil.